Mas, ô Cavaco, por que que você não postou o resultado dos alunos hoje, né? Eu vou postar, só que antes eu queria conversar aqui, tete a tete com vocês, né? Por isso eu comecei aqui a gravar esse vídeo. Antigamente, só entrava no Close Friends algum aluno de algum curso meu, ou seja, que já viesse com alguma bagagem, a mínima que fosse, né? O Close Friends diariamente a gente arranca a grana do mercado aí e realmente não é pouca não. É muita grana e com consistência, graças a Deus. Tanto que eu nem consigo postar, né, o resultado de todo mundo, mas eu sempre tento me esforçar porque eu sei e vou tentar postar sempre o máximo de resultado dos alunos possíveis. Eu sempre entro em contato com cada um deles, sempre pós-pregão aí, sempre falo com muito deles que me mandam dúvidas ou até os resultados mesmos, né? Mas eu vou tentar postar o maior quantitativo de resultados possíveis, sempre daqueles que me mandam, justamente para acompanhar o crescimento de cada um. Mas isso principalmente porque eu sei que é um incentivo para os outros alunos também. Mas eu queria falar, na verdade, se você já reparou que eu sempre oculto o valor financeiro das minhas operações. E qual que é o motivo disso, né? Justamente para ensinar técnica e principalmente comportamental. Isso mesmo, para que o aprendizado ele seja muito mais focado na técnica e não no financeiro. Mas é possível então lucrar no mercado financeiro? Claro, óbvio, claro que é. Eu posto aí diariamente o resultado dos alunos que estão tendo lucro diariamente, crescimento e evolução diariamente. Os que lucram, inclusive, até acima de 100, 20 mil reais, aí eu nem posto, né? Por segurança e por ética. Mas principalmente para ninguém achar que é fácil. Se esse aluno ele está lucrando isso, então eu vou conseguir também. É o que muitas das vezes as pessoas acabam se sentindo iludidas. E não vai. Você realmente é triste até te dizer isso. Ele está lucrando isso, esse aluno, porque ele passou já por uma sabatinada de conhecimento que ele conseguiu transformar em sabedoria e, consequentemente, em lucro. E já tudo isso, toda essa sabedoria, ele percebeu e recebeu durante muito tempo. Então, você já percebeu, por exemplo, que diariamente os meus alunos do Close Friends eles recebem os seus relatórios, mas como um bônus aí, eu faço uma aula sobre um tema específico, até uma dúvida específica sobre alguns alunos. Volta e meia, existe algum aluno lá, eu tenho até uma lista. Volta e meia, alguém posta sobre uma dúvida, eu vou lá e faço uma aula. E olha só, até seria irônico falar sobre isso, mas sabia que a partir dessas aulas eu já fiz aluno ganhar centenas, milhares até, milhares de reais de um dia para o outro. Parece até irônico, né? Mas você sabe por quê? Porque ele se dedicou. Ele pegou aquela aula ou exercício que eu passo diariamente para os alunos e ele aplicou e BUM! Isso é o que a gente chama de atitude. É uma palavrinha até engraçada, né? Mas que eu repito todo santo dia, não só nas aulas, nos relatórios, mas que ele junto com essas duas, que eu também cito, né, diariamente, é de extrema importância, que é o hiperfoco, a disciplina e a atitude. O mercado financeiro ele não é feito para os fracos. Ali quem move o preço para cima e para baixo não é o governo, não é robô. Às vezes até né? Mas principalmente são pessoas. E são as pessoas mais inteligentes do mundo. São médicos, advogados, cientistas, que às vezes, muitas das vezes, largaram seus empregos que já ganhavam muito bem para lucrar no mercado financeiro, disputando com outros profissionais igualmente inteligentes que estão ali protegendo seu patrimônio. E o principal, às vezes existem até
profissionais especializados, às vezes não, muitas das vezes, na maioria dos mercados, profissionais do mercado financeiro que foram extremamente e exaustivamente treinados para proteger o patrimônio de grandes investidores e que recompensam muito bem esses profissionais. Então é impossível ganhar no mercado financeiro. Impossível não é, tanto que a gente mostra aí diariamente. Mais fácil também não é. A maioria das pessoas que atuam no mercado financeiro, elas treinam, estudam, elas lucram. Existe até uma pesquisa que ronda aí que 98% das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro. Sim, é verdade. Porque essas pessoas elas entram sem estudar, entram sem treinar, entram sem conhecimento algum. Então é a mesma coisa do que você largar um estudante de medicina de primeiro período e jogar ele numa sala cirúrgica, ou até mesmo um estudante de direito, para ele julgar um determinado caso. Ele não tem conhecimento para aquilo, ele ainda está aprendendo. É claro que basta cada um se dedicar. Então é fácil. Não, muito pelo contrário, é muito difícil. Mas o mercado financeiro não é esse bicho de sete cabeças, é possivelmente viável domar. E é isso que a gente faz diariamente. Sabe como? Estudando. Mas não é estudando só um livro, ou uma pauta, ou um cursinho de final de semana. É estudando para caralho. Desculpa o termo, tá? Mas é para caralho que tem que estudar. Porque você vai disputar contra as pessoas extremamente disciplinadas, inteligentes, resilientes e principalmente com uma coisa que você às vezes não tem quando chegou no mercado financeiro: foco. Elas estão completamente focadas naquilo que ela precisa fazer ali. Mas por que eu estou falando isso? Justamente para você criar o seu hiperfoco naquilo que você precisa fazer. Valorizar o conhecimento. O conhecimento ele só vai ser sabedoria dentro de você quando você souber focar, valorizar. Valorizar e repetir, repetir e valorizar, e até assimilar essa informação. Não criar obesidade mental com aquele conteúdo, mas sim sintetizar, né? Conhecimento ele só vai se tornar sabedoria se ele for aplicado. E principalmente valorizar o conhecimento quando ele é repassado. Muitos que me seguem aí sabem das minhas formações, das minhas certificações. E quando eu cheguei, inclusive, pro meu orientador de doutorado, quando eu disse para ele que eu queria o meu foco na academia era abrir a minha cara a tapa para ensinar sobre o mercado financeiro para o público em geral, ele disse primeiro que ele gostava muito de mim, que eu era um louco, mas para eu tomar cuidado. Porque ensinar sobre o mercado financeiro vai muito além da matemática, vai muito além de um trade system, vai muito além de um setup, vai muito além dessas informações simplesmente matemáticas, exatas. Ela mexe com muito psique, comportamental e principalmente com a frustração das pessoas. O cara, esse meu orientador, ele é coroa, ele é trilhardário. Ele é CEO de uma das maiores assets da Morgan Stanley. Mas sabe o que ele faz? Ele ensina. Sabe por quê? Porque o conhecimento é abundante. E quando você tem conhecimento real, ensinar é louvável. E sabe por que ele faz isso? Porque ele ama o que ele faz. Ele ama transformar a vida das pessoas com conhecimento real. Porque o conhecimento real, ele é crível. Ele transforma. E o cara, eu valorizo, quando eu sento com ele, eu valorizo cada segundo de conversa, cada palavra que ele solta pra mim. Desse tipo de pessoa, eu valorizo cada momento. Porque pra mim, é valorizar conhecimento, é sintetizar em sabedoria tudo aquilo que ele tá falando pra mim. E é isso que falta muitas das vezes. Há pouco tempo, um profissional autônomo aí do Brasil, ele foi hackeado, né? Ele veio a público falar sobre isso. Puto da vida, né? Desculpa o termo novamente.
e disse que ele ia largar tudo. Por sinal, depois desse Aue, eu comecei a seguir ele, porque ele, além de ser um bom profissional, ele é engraçado também, é o ogro, né, o André Machado, e também, principalmente, porque ele estudou, ele foi aluno de um dos profissionais que eu admiro muito, de análise técnica do Brasil, que é o Alexandre Stormer, e eu pensei comigo, pronto, mais um profissional capacitado, louvável, conhecido, abandonando o ensino. E sabe por quê? Porque ele foi hackeado? Simplesmente não. Porque ele não foi valorizado. E sabe quem acaba perdendo nisso tudo? Sabe quem é? O público em geral. É a gente. Que vai ter apenas como recorrer a pseudo-traders que começaram a negociar em 2, 3 anos e que se baseia num conhecimento de suporte e resistência e que vai te vender aí como sendo a estratégia milagrosa. E você vai entender? Não. Você não entende nada do mercado porque não dominou o básico, o necessário, o mais importante. Você está consumindo superficialmente um conteúdo. Quer evoluir. É preciso evoluir. 1%. É aquele 1% diário, porém todos os dias, que a gente sempre fala. Você não vai conseguir entender a estratégia de book direto ou uma simetria triangular ou até mesmo uma estratégia de longo prazo ou estudar uma empresa, porque você parou para insistir em querer entender a estratégia milagrosa. E é por isso que esse pseudo-trader das couves aí, eles se multiplicam e vai continuar a alugar um Porsche, uma Mercedes para tirar foto e dizer que lucrou no mercado financeiro em 2 meses com aquela estratégia milagrosa. E é muito fácil, é muito mais fácil para o ser humano sintetizar toda essa informação simples e acreditar realmente que essa estratégia vai te trazer 10.000% por dia. Ou seja, até mesmo criar uma renda fixa dentro da renda variável, dentro de um mercado que é cíclico, errático, desajeitado, mas sim, você focou no pseudo-trader das couves e você vai acreditar nos 10.000% por dia. Aí você vai cair, insistir e encurtar o caminho, mas não existe atalho, cara. Não existe almoço grátis. Não é um mercado que tem que se adaptar a um trade system, a um setup. O mercado ele é feito de humanos. Lembra? Eu acabei de falar isso para vocês. Somos nós que temos que ser maleáveis e nos adaptar diariamente ao mercado. Diariamente, eu falei. A virada de chave, ela não é feita da noite para o dia. E a base disso, ela é feita de muito livro, muita leitura, muita aula, muito vídeo, muita captação, muita assimilação, muita sintetização e principalmente aplicação. E repetição, 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 repetição. E isso é a sabedoria. É só para salientar, um Porsche, um Jaguar, uma Mercedes top, uma Mercedes top. Aqui na Europa ela custa aproximadamente 60 mil reais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não é um bem que faz a pessoa, é a sabedoria real que ela possui. Quando você corre atrás do dinheiro, você vai ser sempre um escravo. Mas quando você busca o conhecimento, sintetizar em sabedoria, você vai ter o mundo. E o mundo ele não é um bem. Quando você tem o mundo, você tem liberdade para ter e fazer o que quiser e quando quiser. Valorizar o conhecimento, não para o professor, graças a Deus a gente não precisa disso, mas para você, é sim, o como valorizar. Pegar o caderninho, a caneta, sentar a bunda na cadeira e vai fazer o exercício que foi repassado hoje. Porque eu tenho certeza que amanhã você vai estar muito mais bem preparado para negociar no mercado financeiro depois desse estudo, depois de valorizar o conhecimento repassado. Porque eu tenho certeza que você é capaz de evoluir muito mais
do que você mesmo quer, do que você mesmo almeja, do seu patamar de meta de conhecimento, você é muito mais capaz. Mas não basta só querer, é realmente preciso fazer diariamente. Hiperfoco, disciplina, atitude.